E aí, pessoal, tudo bom? Tudo ok? Tudo em ordem? Então, na aula de hoje, separei aqui alguns exercícios, tá? Para a gente responder, para a gente fixar melhor o assunto de isomeria plana, tranquilo? Uma coisa que tem que lembrar sempre no assunto de isomeria é que, para ser isômero, tem que ter obrigatoriamente, necessariamente, a mesma fórmula molecular, tá bom? Então, pessoal, para ter a mesma fórmula molecular, você vai ter que conhecer a nomenclatura desses compostos orgânicos e saber escrever ou desenhar estas estruturas, tá? Porque só assim você vai ter noção e se acostumar a fazer esse processo sem precisar desenhar, apenas mentalmente, tá? Isso só vai conseguir após fazer muito exercício, tá bom? Quando você estiver bem familiarizado com todas as estruturas, com todas as funções, isso demanda um pouco de tempo, certo? Então, ao invés de tentar fazer primeiramente de cabeça, tenta fazer logo no papel, na folha, no lápis, tá? Então, a primeira questão fala o seguinte: o ciclopropano, composto usado como anestésico, e o propeno, que é usado como matéria-prima para a produção de polímeros, são isômeros entre si. Ó, então a questão já fala que eles são isômeros, então que eles obrigatoriamente possuem a mesma fórmula molecular. Escreva a fórmula estrutural de cada um, as suas fórmulas moleculares e diga o tipo de isomeria entre ambos. Então, pessoal, primeiro para o ciclopropano, tá? De novo, você vai ter que saber o que cada nome, cada palavrinha desse nome significa para a química, tá? Então, isso lá de hidrocarboneto, certo? Ciclo. Ciclo quer dizer que é cadeia fechada. O que é uma cadeia fechada? Ela vai formar uma figura geométrica. Pode ser um triângulo, um quadrado, um retângulo, vai formar um pentágono, vai formar um hexágono, por aí vai, tá? Então, se é ciclo propano, pessoal, eu tenho próprio 3 carbonos. Então, esses 3 carbonos vão ter que estar de uma forma onde eles formem um ciclo, ou seja, uma figura geométrica. Nesse caso, vai ser um triângulo, tá? Triângulo, tá? Ciclo, porque eu já coloquei as ligações simples, por causa desse an aqui, ó. O an indica que ele é um alcano, se é um alcano, faz ligação simples. E o O é o sufixo dos hidrocarbonetos, ou seja, só possui carbono e hidrogênio. Então, aqui, ó, quantos hidrogênios faltam? Se o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. Só está fazendo 2. Então, aqui eu vou colocar 2 hidrogênios. Esse também só faz 2 ligações, então 2 hidrogênios. E esse também 2 hidrogênios, que está fazendo ó, 2 ligações. Tá? Então, esse daqui, pessoal, é o ciclopropano. Já o propeno, ele não tem nenhuma palavra que indica que ele é um ciclo. Então, a cadeia dele é aberta. Essa cadeia é fechada. Mesma coisa, se a cadeia é aberta, o carbono inicial com o carbono final, eles nunca se encontram. Tá? Vai ficar aberto. Assim, fechada, o carbono de uma ponta vai encontrar com o carbono da outra ponta fechando. Tá? Na aberta não encontra o carbono de uma ponta com a outra. Então, eu tenho aqui uma cadeia aberta que tem próprio 3 carbonos. 1, 2, 3. Aí aqui eu tenho en, que indica que ele é um alceno, então ele tem que ter uma ligação dupla. Como é que ele não colocou nenhuma numeração, subtende-se que está no carbono 1. Então você escolhe ou está nesse carbono ou está nesse carbono aqui, tá? Então eu vou colocar aqui. Então aqui, ligação dupla, certo? E agora o O, o sufixo que indica que ele é um hidrocarboneto. Então só carbono e hidrogênio. Esse carbono aqui está fazendo 2 ligações para formar 4, falta 2. Esse aqui está fazendo 1, 2, 3, então falta 1.
E esse está fazendo uma ligação para 4-rota 3. Beleza? Aí você já escreveu a fórmula estrutural do ciclopropano e do propênio. Aí ele fala, quais são as fórmulas moleculares? Pessoal, fórmula molecular vai ser a mesma para os dois, porque eles são isômeros, certo? Se são isômeros, a fórmula molecular tem que ser a mesma. E qual é a mesma fórmula molecular? Ó, 1, 2, 3 carbonos, C3. Eu tenho 2, 4, 6 hidrogênios, só, C3H6, que é a mesma dessa. 1, 2, 3 carbonos, 2 com 1, 3 com mais 3, 6. 6 hidrogênios. Então, C3H6 também. Então, essa é a fórmula molecular para ambos os exemplos. E, por fim, ele pede a isomeria. Qual o tipo de isomeria? Pessoal, mesma função. Qual é a função de ambos aqui? Esse é o hidrocarboneto e esse é um hidrocarboneto. Eles possuem a mesma função orgânica. Agora, a cadeia desse hidrocarboneto é fechada. A cadeia desse hidrocarboneto é aberta. Então, pessoal, eles são isômeros de cadeia. Tá? Isômeros de cadeia. Por que isômeros de cadeia, pessoal? Porque eles têm a mesma função química. Hidrocarbonetos. O que é que está mudando? A estrutura da cadeia entre eles. Uma é fechada e a outra é aberta. Então, são isômeros de cadeia. Tranquilo? Então, a primeira questão, a resposta é essa daqui. Tá? Então, não esquece, pessoal. Se são isômeros, se a questão já diz que eles são isômeros, então se liguem. A fórmula molecular deles são a mesma. Tá? Segunda questão. Questão típica de acerto. Uma questão dessa é para materializar já o ponto dela. Tá? Por quê? Vamos ler a questão. A seguir, temos o equilíbrio ceto-enólico, isto é, equilíbrio entre uma cetona e um enol, em meio aquoso. Meio aquoso quer dizer que está como solvente a água. Beleza? Observe que o átomo de hidrogênio do carbono vizinho, esse aqui, migra para o oxigênio da carbonila. A carbonila é essa daqui, C-O. Ele está dizendo que esse hidrogênio vem para esse oxigênio e essa dupla ligação aqui agora vai vir para cá. Certo? Isso resulta em produzir uma substância que pertence a outra função orgânica, mas a fórmula molecular continua a mesma. Portanto, esses compostos são isômeros. Certo? Mas qual é o tipo de isomeria que se estabelece entre a propanona, que é uma função orgânica cetona, por isso que é ceto, e o prop 1 em 2O, que é um enol. Ó, cetona, enol. Isso daqui, pessoal, logo avisando a vocês. Essa setinha, perceba que ela tem duas pontas. Ela está indo para um lado como está indo para o outro. É uma representação de equilíbrio químico, só que é uma representação errônea, tá? A seta de equilíbrio é assim. Essa daqui é uma seta que indica um equilíbrio químico, não essa aqui, tá? Mas, por conveniência, em fazer provas, é utilizado essa seta daqui, tá? Mas a ideal correta, a ideal não, a correta é essa. Essa seta indica o equilíbrio químico, tá? Então, ele está dizendo que está um equilíbrio químico. O que é um equilíbrio químico, pessoal? É quando eu tenho ao mesmo tempo reagente e produto. Reagente, produto. Esse deu origem a esse. Então, esse é o reagente, esse é o produto. Eles coexistem ao mesmo tempo. Ó, eu tenho um equilíbrio dinâmico entre eles, onde eu tenho os dois ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo que eu tenho esse, eles vão se convertendo entre si, um no outro. Um não existe sem o outro. E qual é o único tipo de isomeria que é dinâmico, ou seja, que sempre vai ter ao mesmo tempo um e o outro? Lembra lá, é a isomeria dinâmica ou tautomeria. Então aqui é a letra D. Tá? Mas pode falar, pessoal, por que não pode ser função de isomeria de função? Vamos lá. Para ser isômero de função,
eu tenho uma molécula que está em um local, eu tenho outra molécula que está em outro local. Elas não coexistem ao mesmo tempo. Uma pode existir sem a outra, uma existe sem a outra. Na tautomeria, um só vai existir a partir do outro, se o outro existir. Então, aqui, esse produto, esse enol, só vai existir porque eu tenho essa cetona aqui. Então, eles coexistem ao mesmo tempo, certo? Então, letra B. Tá? Então, quando falar em toda a questão de isomeria dinâmica, já lembra logo, é a tautomeria. Tá? Terceira questão. As formigas, principalmente as cortadeiras, apresentam uma sofisticada rede de comunicações, entre as quais a química, baseada na transmissão de sinais por meio de substâncias voláteis. O que são substâncias voláteis? São substâncias que evaporam facilmente, ou seja, tem uma baixa temperatura de ebulição. Tá? Então, você jogou aqui, ela já evapora, já some. Chamadas feromônios. Então, pessoal, os animais, principalmente os insetos, eles, como não têm um método de comunicação efetivo, eles fazem uma comunicação química através dos feromônios. Então, qualquer coisa que eles queiram passar para o outro, eles passam na forma de feromônio. São sinais químicos no caso, tá? E esses feromônios, variáveis em composição, ou seja, cada feromônio para determinado tipo de situação é uma molécula diferente, de acordo com a espécie. O feromônio de alarme é empregado, primeiramente, na orientação de ataque ao inimigo, sendo constituído em maior proporção pela 4-metil-heptan-3-ona. Então, esse nome aqui é o nome do feromônio em questão que ele está colocando aqui na questão. Tá? Além de outros componentes secundários, tais como heptan-2-ona, octan-3-ona, octan-3-ol e 4-metil-heptan-3-ol. Tá? Esse texto foi retirado do Ciência Hoje. Letra A. Qual o nome dos grupos funcionais presentes na estrutura da heptan-2-ona e do octan-3-ol, respectivamente? Então, aqui, pessoal, o primeiro jeito de você saber quais são é você lembrar da nomenclatura das funções orgânicas. Tá? Se você já estiver bem afinco nesse conteúdo, pessoal, você vai saber que quando termina em ona, ela é uma cetona. Tá? Cetona. Terminou em ona, cetona. Terminou em ol, ele é um álcool. Tá? Álcool. Beleza? Então, álcool termina em ol. Ona, cetona. Então, você já sabe aqui identificar quais são os grupos funcionais presentes em cada um deles. A questão só pede isso. Tá? É você olhar no nome, galera. Você vai ter que olhar no nome. O nome vai lhe dar tudo que você precisa saber daquela molécula. É como o RG. O RG não diz seu nome completo. Meu nome é Sheldon Luiz Santos Lima. Ele diz todas as características minhas. Tá? Meu primeiro nome, meu segundo nome, de qual família eu sou e por aí vai. A mesma coisa ocorre aqui. Ó. Hepten é o primeiro nome. O que é que ele diz? A quantidade de carbonos. An é um infixo, que diz o tipo de ligação, o segundo nome. O terceiro nome é o nome da sua família. Nesse caso aqui é ona, é a cetona. Pertence à família das cetonas. Tá? Então, a letra A, ele quer saber apenas os grupos funcionais na estrutura da heptan-2-ona e do octan-3-ol. Então, acetona e álcool. Tá? Letra B. Quais as funções orgânicas presentes pelos compostos 4-metil-heptan-3-ona e 4-metil-heptan-3-ol, respectivamente? Mesma coisa, pessoal. Repetitivo. Termina em ona, cetona. Tá? Termina em ol, álcool. Beleza?
cetona e álcool. C. Identifica um par de isômeros de cadeia relacionados no texto. Pessoal, para ser isômeros tem que ser a mesma fórmula molecular. Primeiro ponto, agora você vai ter que desenhar cada estrutura dessas moléculas aí. O primeiro ponto é esse. E identificar se tem isômeros ou não. O primeiro ponto vai ser esse. Então, você vai ter que desenhar a estrutura de cada um deles, certo? Então, vamos desenhar. 4-metil-heptanone. Pessoal, isso aqui, novamente, é o básico dos hidrocarbonetos. Identificar o que é a cadeia principal, qual é a ramificação, e no nome você já sabe. Termina em "-il", é ramificação. Terminou em "-il", ramificação. E o que está depois da ramificação é dentro da cadeia principal. Então, primeiro você escreve a cadeia principal. Tá? Primeiro escreva a cadeia principal, depois você bota a ramificação. Na cadeia principal, eu tenho 7 carbonos, hept. Então, vamos lá. E eu sei que é an. Então, é só ligação simples. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? 7 carbonos. Aí, o que é que eu tenho? Eu tenho que no carbono 4, tá? Eu vou ter um metil, e no carbono 3 eu vou ter o meu grupo funcional, que é a carbonila, representada aqui pelo grupo cetona, certo? Só que você vai ter que lembrar o seguinte: o grupo funcional ele é de maior prioridade na contagem. Então, se você fizer o seguinte: 1, 2, 3, 4. Ah, não, aqui é o 4, então eu vou contar daqui para cá 1, 2, 3. Vai ficar assim: 4 esse, 3 esse. Não pode. A ordem que você vai seguir de contagem é que você vai terminar. Então, se você contou da esquerda para a direita, você termina assim. Se você contou da direita para a esquerda, você termina assim. Tá? Então, aqui, heptan, 3 on. Então, primeiro 3. 1, 2, 3. Eu tenho a dupla O, que identifica a minha carbonila. E no 4, eu vou ter o CH3, que é o meu metil. Mete um carbono. E o ramificação, então, metil. O resto, pessoal, você vai colocar hidrogênios. 3 hidrogênios que faz uma ligação, esse faz 2 ligações. Então, para 4, perdão, você vai colocar 2 hidrogênios. Esse, 2 ligações, 2 hidrogênios também. 3 ligações, 1 hidrogênio, para 4. Esse aqui está fazendo 4 ligações já. Então, não precisa mais de hidrogênio. Esse, você coloca 2. E esse aqui, uma ligação, falta 3. Então, você bota H3. Fórmula molecular deste rapaz. Eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 1, 8. Eu vou contar a quantidade de carbonos total. Tá? É o que está tanto na ramificação quanto na cadeia principal. Então, aqui eu tenho C8. Quantos hidrogênios? Vamos contar. 3, 6, 9. Né? 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Certo? Vou fazer isso para todo mundo. Aqui. 4-metil-heptan 3-ol. Lembrando, a gente vai fazer para cada um, para a gente saber, primeiro, se tem ou não isômeros. Certo? Então, 4-metil-heptan 3-ol. Então, vamos lá escrever também. Cadeia principal depois de ramificação. Então, essa daqui. Hept, 7 carbonos. 1, só ligação simples. 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo, no 3, eu tenho o OH. 1, 2, 3. Eu posso contar daqui agora. 1, 2, 3. Tanto faz, tá? OH. No 4, eu tenho o metil. 1, 2, 3, 4. CH3. E o resto é o quê? Hidrogênio. CH3. CH3. Esse só faz 2 ligações, então 2 hidrogênios.
Esse está fazendo 3 ligações, então, um hidrogênio. Esse faz 3 ligações, então, um hidrogênio. Esse tem 2. Então, 2 hidrogênios. Esse faz 2 ligações, então, 2 hidrogênios. Tá? Fórmula molecular deste rapaz aqui. Eu tenho 8 carbonos também, ó, 7 na cadeia principal e um fora, então, C8. Hidrogênios, 3, com 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mais 3, 18. E um oxigênio aqui. Só. Perceba que esses dois não podem ser nem isômeros, porque eles não possuem a mesma fórmula molecular. Tá? Aí agora, vamos subir no cadinho e vamos fazer para esses dois aqui, beleza? Para o heptan, 2-ona, e para o octan, 2-ol. Certo? Primeiro para o heptan, 2-ona. De novo, heptan, ele não tem ramificação. Tá? Então, heptan, 2-ona. Hept, 7 carbonos, an, ligação 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, no carbono 2 eu tenho a carbonila. Então, 1, 2. E o resto, hidrogênio. CH3, CH3. Hidrogênio. Aqui são 2 hidrogênios. Esses são 2 hidrogênios também. Nesse, 2 hidrogênios. Nesse aqui, 2 hidrogênios também. E esse aqui não precisa nenhum hidrogênio. Qual é a fórmula molecular deste rapaz aqui? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso? 7 carbonos. Então, C7. Vou botar para cá, senão não vai dar. Então, C7. Quantos hidrogênios? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Com 3, 14. Tá? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hidrogênio, vamos contar de novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E um oxigênio. Então, pessoal, ó, esse daqui, essa cetona, tá? Essa cetona aqui, que é a 4-metil-heptan-3-ona, ela não dá para ser isômero dessa cetona aqui. Ó. Por que não dá? Porque eles não apresentam a mesma fórmula molecular também. Certo? Então, a gente vai olhar esse octan 3-ol. Octan 3-ol quer dizer que ele tem 8 carbonos. 8 carbonos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 3 indica que no carbono 3 eu tenho uma hidroxila, porque é o ol. Só ligação simples. Então, 1, 2, 3. Aqui eu tenho a minha hidroxila. E o resto, hidrogênio, correto? Vou colocar hidrogênio aqui. Aqui são 2. Aqui são 2. Aqui são 2 também. 2. Lembrando, são 2 porque carbono tem que fazer 4 ligações. Aqui já está fazendo 2. Então, 2 mais 2 dá 4. Aqui 2 também, que faz 2 ligações. Esse daqui, pessoal, está fazendo 3 ligações. Então, só um hidrogênio. Esse 2 também. E esse da ponta, 3. Então, tem quantos carbonos ele? 8 carbonos. C8. Hidrogênio, vamos ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Com 3, 18.
e um oxigênio. Pessoal, olha aqui a brincadeira. O octan-3-ol, ele é isômero do 4-metil-heptan-3-ol. Por quê? Ó, mesma fórmula molecular. E eles também são isômeros de cadeia. Por quê? Para ser isômero de cadeia, tem que pertencer à mesma função orgânica. Qual é a função orgânica dos dois? Álcool. Só que esse álcool aqui é de cadeia aberta, não tem ramificação, e esse daqui é de cadeia ramificada. É aberta, mas é ramificada. Então, esses dois são os isômeros, são os isômeros de cadeia, certo? São os isômeros de cadeia. Esse octan-3-ol e este 4-metil-heptan-3-ol, certo? Complicadinho, mas o mais complicado aqui é você identificar o que o nome está lhe dizendo sobre essa molécula. A partir de agora, você tem que saber disso, tá? Vou apagar aqui. Entendeu, pessoal? A gente tem que saber o que o nome da molécula está lhe dizendo. Tem que ficar sabendo disso direto agora. Química orgânica não tem cálculo, basicamente, mas é muita... Você tem que decorar muitas coisas. Tem que saber o que o nome está lhe dizendo. Certo? Quarta questão. Analise os compostos a seguir. Tá aqui. São isômeros dos pares. Então, ele quer saber quais desses pares aqui são isômeros. Mas para saber disso, desenhando a molécula também. Tá? Começando pela 1 aqui. CH3. Aí você tem um carbono. Você vai ter um O. Aí você vai ter um CH3. Pessoal, se você desenhar isso aqui assim, está totalmente errado. Por quê? O carbono tem que fazer 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Ele só está fazendo 2. Essa e essa. Está errado. O que é que você faz? Esse oxigênio sai daqui. Esse oxigênio vem para cá. Ó. Ah, aí agora o carbono está fazendo 4 ligações. Pessoal, como é que eu vou saber disso? Tentando fazer. Se você fizer daquele jeito que você fez primeiro e viu que o carbono não está estável, não está fazendo 4 ligações, você refaz a questão. Você apaga e vai fazendo até o carbono tiver 4 ligações. Tá? O 2. 2 é CH3, C. Aí depois tem um oxigênio. Aí você tem que fazer o seguinte. C. O oxigênio faz 2 ligações. Está ligado ao carbono. Então, liga ele lá. Aqui eu vou ter outro oxigênio. E ligado a ele, um CH3. Novamente, como é que eu sei disso? Vamos lá. Se eu for fazer do jeito direto, sem pensar um pouquinho, eu vou botar uma ligação dupla aqui. E chego para cá e boto um CH3 aqui. Vai estar errado, porque o oxigênio só faz 2 ligações. Ele não pode fazer 3 aqui. Então, tem que apagar essa ligação e deixar ela assim. Esse de hoje já pode ser isômeros. Vamos ver. Qual é a fórmula molecular deste rapaz? 1, 2, 3. Então, carbono 3, 6 hidrogênios. E eu tenho um oxigênio. Tá aqui. Este moço. 1, 2, 3 carbonos. 1, 3, 6 hidrogênios. Só que eu tenho 2 oxigênios. Ó, 2. Então, esses dois não apresentam a mesma fórmula molecular. Consequentemente, eles não podem ser isômeros. Vamos ver o 3. CH3. CH2. C. O. Dupla O. H. Vamos ver aqui. 1, 2, 3 carbonos. 3, 1, 3, 6 hidrogênios. E um oxigênio. Então, você já sabe que 1 e 3, eles são isômeros, pessoal.
Então, 1 e 3 são isômeros. Já vem aqui, ó. Oxe, a única alternativa que tem 1 e 3 é a letra C. Então, você já matava a questão em uma lapada só. Tá? Vamos ver o 2 e 4 para ver como é o 4. 4 aqui, ó. CH3, CH2, C. Aí, de novo, O. Faz duas ligações com o carbono, bota sempre assim. E se depois do O vier alguma coisa, você só bota uma ligação com o carbono. Então, H, que está ligado a esse oxigênio. Vamos ver. Tá. 1, 2, 3, então C3. 3, 5 mais 1, 6. E eu tenho 2 oxigênios. Então, 2 e 4 também são isômeros, como está aqui. Então, 1, 3, 2 e 4. Matou a questão. Belezinha? Então, era obrigado a saber como escrever todas as formas estruturais dessa questão. Não obrigado, não. Era só você saber a fórmula molecular de cada um e comparar elas. Se forem iguais, são isômeros. Era só o que ele pedia aqui. Ele apenas pedia para ser quais são isômeros. Ele não identificou se queria isômero de função, de cadeia, de posição. Então, não era necessário você obrigatoriamente saber a fórmula estrutural e o grupo funcional de cada molécula dessa. Eu fiz mesmo para a gente já ir treinando. Tem que treinar. Já se ela pedisse qual tipo específico de função que a questão quisesse, de isomeria, perdão, que a questão quisesse, aí você teria que fazer. Como essa quinta questão aqui. Ó. A substância 2-pentanona possui isômeros de posição, cadeia e função, respectivamente. Então, essa você tem que desenhar. Tá? Vamos lá. 2-pentanona. Pente, 5 carbonos, né? 3, 4, 5. Ligação simples. E no carbono 2, eu tenho a minha carbonila, que é a dupla O. O resto vai ser hidrogênio aqui. Tá? Agora se liguem na pegadinha cabulosa que essa questão tem. Qual é a pegadinha cabulosa aqui? Pessoal, cetona pertence ao mesmo grupo funcional do aldeído, a carbonila. A questão é que na cetona, só é cetona em carbono secundário. Ó, esse aqui é carbono secundário, porque está ligado a 2 carbonos. Sempre que for a carbonila no carbono 1, que é o carbono primário, não é mais cetona, é aldeído. Olha o que é que eu tenho na letra D e na letra E. Eu tenho um pentanona. Ele está dizendo que esse grupo aqui não está no carbono secundário, vai estar no carbono primário. Se está no carbono primário, não é mais cetona, é aldeído. Então, para eu ter isômero de posição, tem que pertencer à mesma função orgânica. E esse daqui não é cetona. Então, a letra D e a letra E, você já descarta. Entendeu? Sempre vai ter umas pegadinhas que nas próprias alternativas você já pode percebendo elas e anulando, aumentando agora a sua chance de acerto. Você tinha 20% de chance de acertar, agora você tem 33% de chance de acerto. Já é um negócio maior. Certo? Então, vamos agora. Como as 3 aqui é pentanona, por que as 3 são pentanona? Porque ona pertence à mesma função desse, então todas são cetonas. A diferença é a posição, como ele quer. Aqui é no 2 e nesse aqui está no 3. Então, qualquer uma dessas 3 aqui já começou certo. Tranquilo? Aí ele quer uma de cadeia. Só, essa cadeia aqui é aberta, tá? Aberta e não é ramificada. Aberta e não é ramificada. Isso aqui não é ramificação. Só é ramificação carbono para fora. Então, ó, essas 3 aqui são cetonas. Para ser de cadeia tem que ser o mesmo grupo funcional. Terminou em ona, são cetonas.
A questão é que ele quer agora, ambas as três aqui são ramificadas. Só que lembrando, isso daria uma diferença. Ora, é uma cadeia aberta, outra é aberta. Uma é normal e essas três aqui são ramificadas. Tá, mas qual das três é a correta? Na verdade, qual dessas duas, né? Porque metilbutanona aqui é a mesma. Então, qual é a certa? Metilbutanona ou etilbutanona? Precisa você nem desenhar. Por quê? Na cadeia principal eu tenho but. But são quantos carbonos? 4. Na ramificação, que conta para a fórmula molecular, aqui eu só tenho um carbono. 4 mais 1 dá quanto? 5. Então, metilbutanona tem 5 carbonos no total. Etilbutanona, pessoal, tem o 4 da cadeia principal, com et. Et tem 2. 4 mais 2 dá 6. Então, já não dá mais a mesma fórmula molecular. Com isso, não dá para ser mais isômeros. Então, C, você também cancela. Aí, agora ele quer difunção. Qual é a difunção? Mesma fórmula molecular, só que vai alterar agora a função orgânica. Não pode mais ser nenhuma acetona, tem que ser outro tipo aqui. Tá? Então, vamos ver. Primeiro, começando com pentanal. Pentanal é um aldeído. Aldeído, tá? Aldeído. Aldeído vai terminar com uma carbonila, só que no carbono primário. Certo? Vamos lá. Pente. Opa. Pente são 5 carbonos. 2, 3, 4, 5. Al. Essa daqui. Eu tenho um hidrogênio e um oxigênio. Tá? Carbonila, só que aqui é um carbono primário, aldeído. Aqui é um carbono secundário. Beleza? Aí o resto é o hidrogênio. 3. Aqui tem que ser 2. Aqui tem que ser 2, porque já faz 2 ligações para 4, 2. Esse faz 2, então 2 hidrogênios também. E esse rapaz aqui está fazendo 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Vamos ver a fórmula molecular dele. Primeiro vamos ver a fórmula molecular da 2-pentanona, né? Tenho 5 carbonos, então C5, 3, 6, 7, 8, 9, 10. E eu tenho um oxigênio. Tá? Se a gente deu sorte dessa primeira que a gente escolheu já ser a correta, então já marcamos a letra A. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vamos ver os hidrogênios, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oxi. De cara. E um oxigênio. Então, aqui, já acertamos que é a letra A. Mas vamos olhar para conferir, né? 2-pentanol, ele é um álcool, certo? Então, 1 pente, 5 carbonos, 2, 3, 4, 5. No 2 eu tenho a hidroxila. Aí agora a gente vai ver quantos hidrogênios faltam. Aqui está fazendo uma ligação, então é 3. Aqui uma ligação, 3. 3 ligações, mais um hidrogênio, 4. Esse, 2 ligações, 2 hidrogênios. Esse, 2 ligações, 2 hidrogênios. Vamos contar no total. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passou. C5, H12, O. Então, pessoal, a alternativa correta aqui é a letra A. Beleza? Então, espero ter ajudado vocês em isomeria plana. Fique ligado nas próximas aulas. Valeu, beijinho e tchau, tchau.